Olá, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Pauta Amazônica, onde aqui a gente recebe convidados para conversar um pouco sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. Afinal, estamos em ano de COP30 e a cidade vai sediar esse grande evento. Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou analista de política internacional aqui do Grupo Liberal. E hoje, na nossa minissérie, nós vamos receber aqui Nilson Pinto, que já foi deputado federal e hoje está como presidente do Ideflor. Nilson, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Eu já começo lhe fazendo uma pergunta. Fala pra gente um pouco do Ideflor. O que faz o Ideflor? Qual é o papel do Ideflor nesse enfrentamento das questões ambientais? O Ideflor é responsável pelas áreas protegidas criadas pelo governo do Pará. Áreas protegidas são aquelas áreas que têm uma biologia excepcional e que merecem ser preservadas. Nós chamamos essas áreas protegidas de unidades de conservação da natureza. O Estado possui 29 unidades de conservação da natureza. Reservas biológicas, parques estaduais, área de proteção ambiental, 29 de diferente tipo. O Ideflor é o responsável por cuidar dessas 29 áreas. Elas somadas perfazem 200 mil quilômetros quadrados. É maior do que muitos países. Com certeza. 17% do território do Pará. Esse é o papel do Ideflor. E assim, eu falo particularmente que eu tenho acompanhado muito o trabalho do Ideflor e o Ideflor, o Instituto, está em alta. A gente tem visto muitas atividades do Ideflor e recentemente eu tenho acompanhado a questão da cota de proteção ambiental que foi criada. E aí, para quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir, explica para a gente o que é essa cota de proteção ambiental, de um jeito que seja fácil das pessoas entenderem, porque às vezes a gente conversa e as pessoas vêm com termos técnicos e fica difícil de quem não conhece, quem não é da área, entender. O que é a cota de proteção ambiental? A cota de proteção ambiental é um certificado que vale 1 hectare em uma dessas unidades de conservação da natureza. E o Estado colocou essas cotas, esses certificados, à disposição da população. Quem quiser ajudar a manter essas unidades, monitorar, cuidar bem delas, quer ajudar o Estado financeiramente com isso, compra uma cota. Uma cota custa R$60. Muito simples. Qualquer pessoa pode comprar a cota? Qualquer pessoa. Brasileiro, estrangeiro, do Pará, de fora do Pará, qualquer um pode comprar. Quando você faz isso, você está ajudando o Ideflor a ter recursos para manter essas unidades de conservação da natureza. Ela tem um outro papel também. Proprietários rurais que têm alguns passivos ambientais, que têm alguns problemas de irregularidade ambiental na sua área, podem resolver parte desses problemas adquirindo as cotas. Especificamente, o problema da chamada reserva legal. Quem tem uma área que desmatou além da conta, pode comprar cotas num volume suficiente para cobrir aquela área desmatada irregularmente. E com isso ele se regulariza. Detalhe, isso só pode ser utilizado para áreas que foram desmatadas além da conta antes de 2008. Mais precisamente antes do dia 22 de julho de 2008. Essa é uma imposição feita pela lei federal, né? Então, a cota é importante porque ela mantém a unidade de conservação, permite que a gente cuide bem da floresta, e, de outro lado, ela ajuda os produtores rurais a terem a regularização de suas propriedades, que antes estavam embargadas. E como foi esse diálogo com o setor do agro? Foi bem recebido? Muitíssimo bem recebido. Na verdade, essa cota está prevista já desde 2005, numa lei aprovada pela Assembleia do Estado homologada, sancionada pelo governador naquela época, 2005, né, que dizia que o Estado podia criar cotas para isso, para fazer o que está fazendo hoje. Mas essa lei nunca tinha sido... Nunca fizeram. Nunca tinha sido regulamentada. O que nós fizemos agora foi regulamentar a lei. E o agro estava ansioso por isso há muito tempo. Quando nós anunciamos que estávamos fazendo isso,
todo mundo apoiou. E quando nós lançamos, então, a regulamentação feita por decreto do governador, todo mundo aplaudiu e tem muita gente já comprando cotas para regularizar aquela parte que compete da propriedade rural. Não é para resolver qualquer problema, é só aquele passivo antigo que pode ser regularizado de acordo com o que determina o Código Florestal Brasileiro. E essa regulamentação, ela vem mais por quê? É uma necessidade de você combater o desmatamento ou tem algo maior que isso? Veja, ela vem da necessidade de se ter recursos para manter as nossas florestas. O Pará tem a missão de cuidar de uma parte muito importante da floresta amazônica. Ele não pode se eximir desse trabalho. Essa missão é dele. Mas precisa de recursos para isso. Então, a cota provê recursos que vêm do setor agropecuário ou do cidadão comum para ajudar na manutenção desse trabalho. De outro lado, a cota ajuda a produção agrícola e pecuária, na medida em que ela ajuda a regularizar propriedades rurais. Então, ela, de um tempo só, ela ajuda a proteção ambiental e, de outro, ajuda a produção econômica. Esse é o casamento perfeito daquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Produção ajudando a proteção ambiental e a proteção viabilizando a produção econômica. Isso é o que existe de maior. Nós temos, de um lado, como eu falei, o dever de proteger a floresta amazônica, mas também temos uma vocação nesse estado que é a produção de alimentos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. O Pará tem condições, pode e deve ser um grande produtor de alimentos. A cota viabiliza as duas coisas. Você falou dessa questão da preservação, de você vender as cotas, que o Estado faz isso, não é? Agora, como é que o Estado garante para essas pessoas que compram essas cotas de que, de fato, aquilo ali vai ser preservado? Existe algum tipo de tecnologia que é usado para poder garantir a segurança dessas cotas? Como eu te falei, Gustavo, nós temos 200 mil quilômetros quadrados de áreas protegidas. O grau de proteção varia de acordo com o tipo de unidade de conservação. E tem alguns tipos que são de proteção absoluta, são de preservação, proteção integral. As reservas biológicas, as estações ecológicas, os refúgios de vida silvestre, os parques estaduais, como o Tinga, por exemplo, e os monumentos naturais são unidades de proteção integral. Ali não se mexe. Ali não se pode tirar a árvore, não se pode mexer com ela. E nós trabalhamos o monitoramento dessas áreas via satélite e com nossas equipes. Então, nós garantimos que o que está ali está preservado mesmo. Existe outro tipo de unidade, ou outros tipos de unidade, onde você pode usar de uma forma ou de outra, com diferentes finalidades. Mas nós reservamos para as cotas, para abrigar as nossas cotas, exatamente essas unidades de proteção integral. É lógico que quando a gente fala disso, a gente não pode deixar de lado o assunto do momento do ano, que é a questão da COP30. Essas cotas de proteção ambiental, o governo pretende usar elas como uma espécie de vitrine para mostrar ao mundo, enquanto o evento estiver correndo, o que são essas cotas e como elas são executadas aqui? Nós vamos mostrar na COP30 como ela está funcionando, os resultados que ela está obtendo. Assim como vamos mostrar as outras ações do governo do Estado. O Estado está tendo um conjunto de ações importantíssimas no quesito sustentabilidade. Não é especificamente meio ambiente, é sustentabilidade, é juntar proteção ambiental com segurança social, com proteção econômica, com avanço nas várias áreas, porque esse conjunto é que garante a sustentabilidade. Então, isso vai ser tudo mostrado na COP, como já foi em Baku, na COP passada, como já foi em Dubai, na anterior. Isso é sempre feito. Agora, se isso pode ser aplicado em outros países, vai variar muito de acordo com o país. Por exemplo, a aplicação da cota para compensar a reserva legal só pode ser aplicada nos pouquíssimos países que dispõem desse instituto chamado reserva legal.
Ou seja, em que o camarada é obrigado a preservar uma grande quantidade de floresta e produzir em um pequeno pedaço da sua propriedade. A maioria dos países não usa isso. O Brasil é um dos poucos países que tem a reserva legal, e países que usam a reserva legal vão poder, certamente, usufruir da nossa experiência. Mesmo os estados brasileiros, os estados da Amazônia, eles têm a obrigação de ter uma reserva legal de 80%. Significa, se você tem uma propriedade rural, você só pode produzir em 20% da sua propriedade. 80% tem que ser mantido como reserva. Para nós, reserva legal é uma coisa muito importante. Mas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, a maioria dos estados brasileiros, a reserva legal é de 20% só. Ele pode desmatar 80%, que não tem nenhum problema. Para eles, a questão da reserva legal e da compensação da reserva legal não tem lá muita importância. Então, a utilidade varia muito de local para local, mesmo nos estados brasileiros. O Pará é um estado que procurou uma solução e encontrou, através da cota, para a reserva legal, justamente porque é onde o calo aperta. E é muito curioso você falar isso, que eu lembrei agora aqui de uma entrevista que não faz muito tempo, que o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, que faleceu há pouco tempo, enfim, já falando sobre a vida, sobre o governo, e uma das coisas que ele falou sobre a América Latina, ele fala, o problema da América Latina é que a gente ainda não entendeu que a gente só avança se a gente for unido. E quando ele vai destrinchando, ele fala, nós temos que entender que nós não podemos ser lecionados sobre preservação ambiental pelos europeus, que os europeus fazem a gente importar pautas verdes, quando nós somos exemplo de preservação. Nós é que deveríamos estar ensinando eles já como fazer isso. E quando a gente vai trazendo mais especificamente para dentro do Brasil, no caso do Pará, no caso nosso aqui, com todos os nossos erros, nossos problemas, nós estamos muito mais aptos a ensinar sobre preservação do que qualquer outro estado no sul e sudeste do país. Não tenha dúvida disso. Pode afirmar isso com toda certeza. O Pará tem 80% de suas florestas preservadas. 80%. Um dia desse, alguém disse, tinha uma jornalista comentando que a COP não devia ser em Belém, devia ser em São Paulo. Ele disse, só se for para premiar ou homenagear a devastação. São Paulo e Rio de Janeiro, os estados do Sudeste conseguiram cometer a façanha de, ao longo da história, desmatar mais de 90% da Mata Atlântica. Mais de 90%. É muita coisa. Você imagina uma floresta enorme na costa brasileira, desmatada quase na totalidade. Aqui nós mantemos 80% da floresta em pé. Então, se quiserem premiar o trabalho de preservação da floresta, se quiserem homenagear e discutir como se faz bem isso, venham para cá e façam a COP em Belém. Se quiser premiar a devastação, vá para o Sudeste. Passa para São Paulo. E como é que o senhor enxerga o papel do IDEFLOR nesse momento que o Pará é vitrine para o mundo? O IDEFLOR está cumprindo bem a missão que lhe foi confiada. É proteger as nossas florestas, e o governador colocou isso como determinação, não apenas para o IDEFLOR, mas para todo o governo. Isso é uma pauta, é uma política do governo como um todo. A questão da sustentabilidade. No início, as pessoas questionavam, será que vai dar certo? Mas ele está mostrando. Por aí é o caminho. É o caminho que vai dar condições de crescimento e vai dar condições também de chegar lá fora e dizer, nós sabemos fazer, né? Nós sabemos fazer e, por isso, nós precisamos também de que esteja junto conosco, de outros que venham, para manter essa floresta, que é importante não só para nós, mas para o mundo inteiro. Então, o IDEFLOR está cumprindo o seu papel, o desafio é enorme, é amazônico, com certeza, né? E ele está se estruturando. Eu tenho uma equipe pequena lá, mas é uma equipe altamente qualificada. A equipe do IDEFLOR é fantástica e tem feito coisas lindas, coisas que emocionam. E eu costumo dizer que presidir o IDEFLOR é praticamente uma terapia, é muito gostoso, né? As coisas acontecem com uma equipe aguerrida que merece todos os parabéns. E para a gente finalizar, para quem está nos assistindo, nos ouvindo e quiser conhecer um pouco mais das cotas de proteção ambiental, como é que deve fazer? Qual é o processo? Olha, o melhor caminho é entrar no site do IDEFLOR, né? ideflor.pa
Lá tem a explicação. O que é a cota, como é que se adquire uma cota. Quem quiser está convidado, qualquer cidadão pode adquirir uma cota. Nós lançamos a cota na quinta-feira, e na quinta-feira mesmo vendemos a primeira cota não compensatória, que é a cota do Amigo da Floresta. E quem comprou foi uma pessoa que me deixou emocionado. Uma senhora de 90 anos chamada Zeneida Lima. Ah, que legal. Nossa pajera de Soure. Ela comprou a primeira e que sirva de exemplo para todo mundo. R$60 é a cota não compensatória. A outra, que é compensatória, é um pouquinho mais caro, é R$100 e pago a cada ano ao longo de 15 anos, tá certo? Ou quem quiser comprar de uma vez, paga R$900, mas aí pode compensar o seu passivo de reserva legal. Mas a cota está aí aberta para quem quiser ver. Entre no site do IDEFLOR, está lá, adquira uma cota, está ajudando o Pará a preservar aquilo que é de mais fantástico ele tem na sua biodiversidade, que são essas nossas unidades de conservação. E quem quiser comprar, escolhe. Eu quero ajudar a preservar aqui o Parque do Tinga. O Parque do Tinga recebe 9.000 pessoas todo domingo, né? São amigos do Tinga, né? E muita gente já está comprando cota para ajudar a manter o Tinga. Um ato de cidadania. Eu sempre defendi que meio ambiente é algo que tem que ser uma ação coletiva. Não é feito só por decreto de governo, por lei. É a população entendendo que é importante para nós, importante para os nossos filhos e para os nossos netos. Perfeito. Olha, você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, quero dizer a você que, enquanto você estiver assistindo, saiba que eu já comprei a minha cota. Eu já gostei, muito interessante, não sabia que era tão fácil assim. E essa foi uma conversa muito interessante mesmo, porque a gente fala muito de meio ambiente e às vezes as pessoas acham que preservar o meio ambiente é uma coisa distante. Você vai falar de parques ambientais, as pessoas acham que é uma coisa que depende exclusivamente do Estado, depende de recursos enormes, e não, você pode ajudar a fazer isso. Bom, eu queria agradecer ao Nilson Pinto, nosso convidado, que é presidente do IDEFLOR, já foi deputado federal e hoje está nessa missão aí, em ano de COP30. Foi uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Gustavo, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, sabe? Fantástico, centrado naquilo que precisa, a informação correta que precisa chegar a todo mundo. Facilita a vida de todo mundo saber das coisas direito, como está sendo feito aqui. Parabéns. Obrigado. E a você que nos assistiu, nos ouviu, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do videocast Pauta Amazônica e até a próxima.